Agora vamos falar sobre fundos de investimento com o Eduardo Tavares? Bom dia! E aí, Amanda, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Seguinte, vou falar de um fundo de investimento hoje para variar. Vou apresentar um fundo aqui, muito legal, um fundo interessante, né? Vou pedir para o Matheus colocar a minha apresentação aí. Então, vamos lá, vou apresentar um fundo aqui que é um fundo de investimento no exterior. E olha só, esse é um fundo multimercado e atualmente a tese dele é uma aposta na melhora, na retomada da economia após aí o pior da pandemia, segundo o gestor desse fundo, que daqui a pouco eu vou falar quem tende aí o call da reabertura, que o pessoal tem chamado, né? Uma volta aí das atividades, pessoal podendo sair um pouco mais, empresas aí reaquecendo, né? E esse gestor enxerga um potencial bom de retomada e óbvio que isso, na visão dele, então, vai se refletir no preço das ações. Então, olha só que legal, o fundo, ele é gerido pela gestora lá, pela Asset do BTG Pactual, e trata-se aqui, na verdade, eu botei o nome dele aqui em cima, né? É o Mobius Emerging Markets, fundo de investimento no exterior, né? Um fundo multimercado. Então, é gerido lá pela gestora do BTG. Qual que é a política de investimento dele, né? O objetivo dele é investir 95% da carteira, 95% do patrimônio líquido em cotas desse fundo aí, ó, o Mobius Emerging Markets Fund. É um fundo que está alocado lá na Europa, né? Mas é um fundo que investe, então, em ações de empresas de mercados emergentes, né? Por exemplo, Brasil, Índia, China, né? Leste europeu, um pouquinho de países da Ásia ali, né? Países que não são desenvolvidos, mas, segundo alguns critérios macroeconômicos e de negócios, estão em desenvolvimento, estão com a economia ali deslanchando, né? E tem um potencial bom, portanto, de crescimento. Né? Então, quais são as características do fundo? Eu vou falar primeiro do fundo aqui do Brasil, o fundo do BTG, né? Que você pode acessar investindo lá pela plataforma fazendo seu cadastro com a gente na iPlan, você vai ter acesso aos fundos lá do BTG, pode fazer seu investimento lá. Então, o público-alvo para esse fundo é o investidor qualificado. Quem é o investidor qualificado? É aquele que tem mais de 1 milhão em investimentos. Então, se você que está assistindo a gente aí se enquadra como investidor qualificado, você pode ter acesso a esse fundo aí e diversificar bastante a carteira com investimentos em outros países, né? Aí você pergunta, poxa, mas então não é para mim, né? Não tenho R$ 1 milhão de investimento, o que eu faço? Tem uma alternativa para você alcançar esse fundo se você tem uma certificação do mercado financeiro, por exemplo, a CEA ou então o CFP, né, que te habilita a ser consultor de valores imobiliários junto à CVM, né? Você tira a certificação, se registra como consultor, você pode então, passa a ter esse status de investidor, na verdade, investidor profissional, né? Mas o investidor profissional, ele é considerado um investidor qualificado. Então, você passa a ter acesso a esse fundo, não precisa ter R$ 1 milhãozinho aí, né? Quem que não tem R$ 1 milhãozinho hoje para investir? Mas não precisa ter. Você pode acessar esse fundo, que é uma oportunidade, uma opção, não uma oportunidade, uma opção interessante de diversificação, né? A taxa de administração desse fundo é uma taxa que não é das mais caras, né? 1% ao ano para um fundo multimercados é uma taxa bem razoável, né? Normalmente a média aí do mercado é uns 2%. E esse fundo não cobra taxa de performance, o fundo brasileiro, né? Então, a aplicação mínima nele é de R$ 5.000, não é um ticket muito alto, né? Para você entrar. Agora vamos falar do fundo no qual esse fundo do BTG investe, né? Porque o fundo do BTG é um fundo de cotas, então ele não vai investir diretamente nos ativos, nas ações das empresas, ele vai investir num outro fundo que faz isso. Esse outro fundo é o Mobius Emerging Market, né? Como eu falei, é um fundo offshore, é um fundo que está lá no exterior, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse fundo. A gestão dele é feita pela Mobius Capital Partners, que é uma gestora nova, uma gestora que tem aí uns 3 anos, mais ou menos, acho que ela é de 2017 ou 2018. E qual que é a tese dela? O que ela busca, né? Investir em empresas de países emergentes, né? Quem é o gestor? É o Mark Mobius. Esse cara é muito conhecido, bastante experiente já,
polêmico algumas vezes, mas sem dúvida é um investidor muito bem sucedido, né? O apelido dele, não sei se você já tinha ouvido falar, mano, mas é a Águia Careca. Por que será que ele tem esse apelido? Eu me identifiquei com o Mark Mobius, me identifiquei com a Águia Careca aí, né? Ele ganhou esse apelido por causa do estilo de investimento dele, né? O cara que vai à caça das melhores empresas ali, né? Mais agressivão e tudo mais. E qual que é a experiência do Mobius, né? Pô, um cara mundialmente conhecido aí por ser grande conhecedor de mercados emergentes. Ele tem mais de 40 anos de carreira, né? Ele tá com 80 e poucos anos agora, e ele começou fazendo algumas coisas no mercado financeiro e ele foi convidado para ser gestor na Franklin Templeton, que é uma baita de uma gestora mundialmente conhecida. Ela investe no mundo inteiro, né? Gigante americana, Franklin Templeton. E o Mobius foi gestor de fundos lá por 30 anos. Ele foi gestor de fundos que investiam em países emergentes. Então, nesse tempo todo de atividade, esse cara geriu mais de 50 bi de dólares alocados em 51 países. Né? Então, conhece muito o país emergente, viaja muito, o cara já viajou para mais de 100 países buscando teses de investimento, né? Principalmente Ásia, América Latina, África e leste europeu. Então, é alguém que vai atrás, que vai conhecer, ele visita os países, visita as empresas. Prova de que ele vai conhecer é que ele é um grande fã do carnaval brasileiro, olha só. O Mark Mobius é assíduo no Carnaval do Rio, lá na Sapucaí, já foi mais de 11 vezes lá, foi visto lá, fotografado lá na Sapucaí, ouvindo um sambão, né? Ele fundou, então, essa gestora, a Mobius Capital Partners. Ele saiu da Franklin Templeton, acho que em 2017, mais ou menos, né? Meio que programando a aposentadoria, e a aposentadoria dele foi abrir outra gestora. O cara é incansável aí, né? Então, agora, essa asset dele, ela tá em 11 países, investindo em 11 países, e olha só que interessante, os caras visitam mais ou menos 600 empresas por ano. Então é um pessoal que está muito ativo na procura de boas oportunidades, e essas oportunidades vão estar lá na carteira do fundo. Esse fundo está na carteira do fundo de fundos do BTG, que você pode acessar se te interessar. Quais são os conceitos de investimento do Mobius? Né? Ele é um cara focado em análise fundamentalista, então ele vai olhar os fundamentos das empresas, né? Ele não está muito interessado em gráfico, né? Análise técnica, procurar momento ali de entrada. Ele quer achar boa empresa barata. É isso que ele faz usando conceitos de análise fundamentalista. Ele tem uma visão de longo prazo, então ele costuma ficar bastante tempo aí investido nas empresas, né? Você não vai ver a carteira do fundo girar muito, ele procura empresas que estão no momento que ainda não começaram a deslanchar o crescimento, e ele fica nessas empresas pegando justamente essa tendência de alta aí. É um cara que gosta muito de crise, né? Ele é bem agressivo nisso e ele considera a crise um momento bom para comprar ação. Caiu o preço, é agora que eu entro. Vamos embora, vamos botar papel de boas empresas na carteira para esse fundo deslanchar, né? Uma outra característica dele e da gestora dele é indicar participantes de conselho das empresas. Então, muitas vezes o fundo entra com uma participação relevante na empresa, o que dá ao fundo o direito de indicar um conselheiro. Né? Então, os conselheiros indicados pela Mobius Capital Partners, eles vão ajudar a empresa, vão dar alguns insights ali para ajudar a empresa a destravar valor, né, e a crescer mais. Então, é outra característica. O Mobius também tem uma grande preocupação em escolher empresas sustentáveis, né? Então, recentemente estava procurando ativos aqui no Brasil, né? Setor de mineração, setor de siderurgia, e ele é muito criterioso em escolher empresas que tenham preocupação ambiental, que tenham preocupação com a parte de como trata os sócios minoritários, né, os acionistas. Então, isso é uma grande preocupação dele. E tecnologia também. Né? Ele considera que uma empresa que hoje se revela como uma empresa boa e potencial para crescimento é uma empresa que investe em tecnologia, que não parou no tempo, mas que tem
tecnologia como um dos seus principais ativos, né? Então ele procura empresas com essas características. O Mobius tem uma história antiga aqui com o Brasil, né? Ele investe aqui mais ou menos desde 98, quando a Telebrás foi privatizada, ele entrou investindo em ações da Telebrás. Hoje em dia, ele mesmo declarou que está em Lojas Americanas, B2W e Fleury, né? Então ele continua presente aqui no mercado brasileiro, gosta do mercado brasileiro, apesar de que o principal mercado em que ele atua hoje em dia é na Índia. Então, se você colocar os seus recursos nesse fundo, você vai estar exposto a todos esses mercados aí, né? A tese dele, então, para a gente acabar, né? Ele está otimista com a retomada da economia pós-pandemia. O Felipe Garran falou um pouquinho antes, né? Que o mercado está pesando o sucesso da vacinação e variante Delta. O Mobius, olhando de uma forma um pouco mais geral, ele está otimista com a retomada, e ele acha, olha o que ele falou aqui, ó, ele prevê, né, uma forte recuperação global deve finalmente ajudar os mercados emergentes a ter um bom desempenho após uma década de atraso em relação aos mercados de países desenvolvidos, né? Então, o Mobius vê que as bolsas dos países emergentes, elas ainda estão descoladas, mas não era para estar tão descolada assim, em relação à bolsa dos países desenvolvidos. Então, ele acha que a partir dessa reabertura, os emergentes vão ser muito favorecidos e tem potencial aí de se aproximar um pouco mais do desempenho dos mercados americanos. Então ele está vendo com otimismo aí a retomada. Então, só para vocês verem aqui, desempenho recente desse fundo, né? De janeiro de 2009 a julho de 2021. É um fundo que acumula 110% de valorização em 24 meses. No ano ele está com uma rentabilidade de 26,22%, né? Até julho. Ele tem uma volatilidade alta, né? Como você pode ver aqui, ó, 21,39% de volatilidade, oscila bastante o fundo, né? É um fundo agressivo, ele é indicado para investidores que tenham um perfil arrojado, né? Que tenham um perfil mais com mais apetite pelo risco, né? Que gostam mais de risco, que não vão ficar desesperados se a carteira oscilar 20% num dia aí, né? Ou numa semana, sei lá. Mas é um fundo mais agressivo, é um fundo mais arrojado. Aqui a gente tem o índice de Sharpe, né? Já falei dele em outros calls. É um índice que ajuda a gente a entender como é que esse fundo está recompensando os investidores pelo risco que está correndo. Então, esse aqui é um Sharpe que é considerado bastante bom, né, para a indústria. A gente está com um Sharpe de 2,30 aqui no ano. É um bom índice, né? Mostrando que o fundo para um ponto de risco que ele está assumindo a mais, ele entrega aí 2,3 pontos de retorno a mais. Então, é um fundo que está, por enquanto, performando bem. E eu queria, então, apresentar esse fundo para vocês hoje. Claro que não estou fazendo aqui a recomendação de investimento, mas se você quiser recomendações de investimento, você pode fazer aí o seu cadastro na iPlan, fazer lá o seu suitability, né, sua identificação de perfil de investidor. E aí, essa aqui é só a ponta do iceberg. Tem um mundo de fundos de investimento para a gente desbravar e para a gente recomendar para você num contato mais pessoal via iPlan. Beleza? Então, tá dado o meu recado. O fundo da Águia Careca, muito legal. Dá para ser investido aqui por brasileiros. E a gente se fala semana que vem. Valeu. Tchau, Amanda. Tchau, até mais, Eduardo. Bom, o pessoal já foi bem enfático aí, falando de quem tiver interesse, né, em falar com a gente, ter um estudo aí para saber onde investir, mais personalizado. É só entrar no nosso site da iPlan, é iplan.com.br. Lá você consegue descobrir qual é o seu perfil de investidor, falando com o nosso chatbot. Você agenda uma mentoria diretamente com os nossos especialistas, então você vai conversar com eles, eles vão explicar para vocês como funciona, e aí eles montam uma carteira personalizada para o seu estilo de investimento, tá bom? E queria lembrar vocês também de curte o vídeo aqui no YouTube, acompanhe a gente, ajuda a gente a crescer no canal. Temos as nossas redes sociais também, todos os nossos calls eles vão para o Instagram, vai para o Spotify também. Quem não quiser ficar vendo o vídeo pode colocar lá no Spotify enquanto dirige, coloca lá para tocar e vai escutando a gente, tá bom? Então, fica com a gente. Semana que vem nós estamos aqui de novo com mais informações para vocês. Boa semana e bom dia para vocês.